Então, eu quero chamar Thiago Guedes, desenvolver produtos de forma enxuta e rápida, de baixo custo. Meu nome é Thiago Guedes, eu sou economista formado pela UF, tenho mestrado pelo IBMEC e diversos cursos de inovação e empreendedorismo pelas principais escolas do mundo, como o MIT. Profissionalmente, minha carreira não é muito ortodoxa. Eu comecei como trader de ações, fui jogador de pôquer durante 3 anos. Depois eu trabalhei na Oi, um belo de um dinossauro, né? Também trabalhei na Light, e lá eu tive a oportunidade de ser convidado a participar do bloco de controle da Renova Energia. Atuava como conselheiro indicado pela Light lá. E ali eu aprendi muito sobre gestão de negócios, sobre gestão de pessoas, como que você faz uma operação de uma empresa que chegou a valer 3 bi na Bolsa de Valores. Em 2016, eu enchi o saco do mundo corporativo e resolvi abrir a minha própria empresa, onde eu ajudo empreendedores a transformarem seus negócios em empresas de alto crescimento, e eu atuo como conselheiro independente, ou seja, eu monto um board, inclusive lá na Gemba, né, Vânia? Está fazendo esse trabalho, que é basicamente definir a estratégia e fazer a execução dessa estratégia. Mas o que isso tem a ver com inovação? Pessoal, hoje, toda empresa ela precisa inovar. É uma necessidade. Só que, infelizmente, isso não é feito da maneira correta. Vou dar aqui alguns exemplos. Todo mundo que conhece a BlackBerry, ou eu estou ficando muito velho? Acho que todo mundo, né? Tinha um negocinho naquele telefone da BlackBerry, que era um teclado. E eu falava, eu nunca vou ter um celular sem teclado. Alguém aqui tem celular com teclado? Não, né? A Kodak, pasmem, inventou as câmeras digitais. E ela quebrou, porque não quis implementar as câmeras digitais, porque ia parar de vender filme. E a Blockbuster definiu a Netflix como uma brincadeira de criança. Acho que todo mundo sabe o que aconteceu com cada uma dessas empresas. Mas não é um problema só delas, é um problema sistêmico. Esse gráfico mostra a quantidade de anos que uma empresa dura no S&P 500, que é o principal índice de ações norte-americano. Então, começou com 33 anos e está caindo vertiginosamente. Em 2027, essas empresas devem durar mais ou menos 12 anos. E o pior, nos últimos 15 anos, 52% dessas empresas deixaram de existir. Ou seja, não é um problema somente dos gigantes. Isso está acontecendo com empresas grandes, médias e pequenas. Para piorar a situação, 72% dos novos produtos lançados apresentam performance abaixo do esperado. 94% dos executivos norte-americanos estão insatisfeitos com os resultados da inovação. São bilhões e bilhões de dólares de gasto por ano em pesquisa e desenvolvimento que não dão em absolutamente nada. E no Brasil o cenário é muito parecido. E o que acontece? A inovação hoje, ela virou uma buzzword, ou seja, um palavrão. Todo mundo gosta de falar inovação é bonito, colocar uma piscina de bolinha no escritório, poder usar calça jeans, estava falando com meus amigos aqui. Inovação não tem absolutamente nada a ver com dress code, não tem nada a ver com ter uma piscina de bolinha no escritório e muito menos com tecnologia. Thiago, inovação não tem a ver com tecnologia? Você está maluco? E o IoT, e a indústria 4.0, e o blockchain? Tecnologia é o meio. A inovação nada mais é do que resolver problemas das pessoas de uma forma melhor do que é resolvido hoje. A tecnologia proporciona que a gente crie modelos de negócios que sejam mais vantajosos para as empresas e para os clientes. Então, a gente não pode perder a essência. Inovação não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. A tecnologia é o meio para criar inovação. Quais são os grandes mitos que a gente tem da inovação? Você precisa de uma ideia brilhante e nova. A gente acha que a inovação, a gente vai dormir, vai acordar, vai falar, eureka, descobri o novo WhatsApp, descobri o novo Uber. Não, não é assim que funciona. Na vida real, a vida de um inovador ela é muito frustrante, porque ele vai testar várias e várias ideias e a grande maioria vai fracassar. E fracassar significa aprender e melhorar a sua ideia conforme o tempo passa. É preciso muito investimento para inovar. E quem mata essa própria teoria são as startups, que começam com pouquíssimo recurso, tanto de tempo
quanto de dinheiro. E, por fim, é necessário muita tecnologia para fazer inovação. Isso não é verdade. Eu vou dar um exemplo agora para vocês. Quem aqui gosta de milkshake? Legal. Quase 100%. Essa aqui todo mundo responde. O que acontece? Uma grande empresa de fast food, ela queria aumentar a venda de milkshake. Qual que é a primeira coisa que todo mundo faz para aumentar a venda de milkshake? Vamos fazer um teste cego e colocar o melhor sabor do mundo para o milkshake. Fizeram isso e o aumento de vendas foi 0. Chamaram o inovador, que é chato pra caramba, fica perguntando por quê. Ele pegou o seu caderninho de notas e começou a anotar quando que eram feitas as vendas, quem comprava esse tal do milkshake. Ele percebeu 2 coisas super interessantes. Os milkshakes eram vendidos 8 da manhã e quase sempre pelo drive-thru. Estranho, né? Então ele pegou o caderninho dele, começou a entrevistar o pessoal saindo do drive-thru. Não foram essas palavras, mas foi algo parecido. E aí, meu brother? Dá para ver que eu sou do Rio, né? Por que você está comprando milkshake 8 da manhã? Você está louco? Aí ele fala o seguinte, cara, eu tenho uma viagem de 1 hora até o trabalho e eu gosto, o milkshake me diverte durante esse tempo. Ele dura mais ou menos 30 minutos e ainda me deixa satisfeito até a hora do almoço. Opa, o milkshake não tem a ver com sabor. Ele é mais um companheiro de viagens. Ele está ali para te saciar até o almoço. Ele falou, cara, já testou outra coisa? Ele, cara, já tentei banana, só que a banana caiu, melou o negócio inteiro. Já tentei o café, uma vez eu derramei ele, me queimei, foi horrível. O milkshake é o que melhor serve para isso. Como é que se vende mais milkshake sabendo isso? Eles inovaram na propaganda, colocaram pessoas dentro do carro na propaganda. Fizeram uma embalagem que não vira de jeito nenhum dentro do carro. E fizeram um drive-thru mais rápido. Ou seja, a tecnologia é o meio para resolver o problema daquele cliente melhor. Ou seja, você consegue vender mais milkshakes inovando sem precisar de tecnologia ou grandes investimentos. É basicamente você entender o problema do seu cliente melhor do que ele mesmo. E tem essa frase, que quem foi inovador na vida, tatue ela no braço. Ame o problema e não a solução. Você tem que acordar todo dia, não falando que o seu produto é maravilhoso, mas tentando entender cada vez melhor qual que é o problema do seu cliente e como que você resolve ele da melhor maneira. E no velho mundo, é como se a gente criasse uma chave e ficasse por aí procurando a fechadura para abrir. É meio louco, né? Mas o velho mundo funciona assim. Então a gente cria um produto, gasta muito dinheiro com ele e tenta empurrar ele goela abaixo do cliente. Eu preciso vender, eu já fiz o investimento nesse produto. Não é muito mais fácil eu analisar a fechadura, que é o problema, e criar uma chave específica para ele? Mas acho que a gente gosta de complicar um pouco a vida, né? E tem o caso da Coca-Cola. Quem aqui conhece Coca-Cola, pessoal? Tá. Que é considerado o maior fracasso de marketing da história. Em 85, o VP da Coca-Cola recebeu, viu os gráficos, estavam caindo as vendas, estava aparecendo um tal de, pode ser Pepsi? E ele falou assim, cara, a gente não vai perder para a Pepsi, de jeito nenhum. O que ele fez? Começou a fazer teste cego e viu que a Coca perdia sempre para a Pepsi. Então ele investiu mais ou menos alguns bons milhões de dólares, conseguiu criar uma Coca melhor do que a Pepsi, tirou todas as Cocas de circulação, colocou a New Coke. A New Coke durou exatos 79 dias. Teve um caso específico de um cara que gastou $1.000 em Coca antiga para não ficar sem Coca em casa. Qual que foi o erro da Coca-Cola? Ela esqueceu de perguntar para o cliente dela se ele queria uma Coca mais gostosa. O problema que a Coca resolve do cliente não é de sabor, é afetivo. Então, se você não entende o seu cliente, você vai gastar rios e rios de dinheiro criando soluções que não servem para ele. Ame o problema, não a solução. Não tire conclusões da sua cabeça achando que o que vende a Coca é ela ser mais gostosa. É o efeito emocional que ela tem. E verdade sobre os seus clientes. Isso aqui vai doer, tá, pessoal? Eles não estão nem aí para o seu produto ou serviço. Eles não ligam para isso. Eles querem simplesmente resolver o problema que eles têm melhor do que é resolvido hoje.
Chegar outra empresa e fizer um produto melhor do que o seu, tchau e benção. E ele também não sabe como resolver o problema dele. Isso aqui é super importante. Você não pode perguntar a opinião do seu cliente ou o que ele está sentindo, porque ele vai falar um sintoma e não a causa raiz. Então, é papel do empreendedor, do inovador, entender o problema do cliente melhor do que ele mesmo. E tem essa frase do Ford que fala o seguinte: se eu perguntasse para meus clientes o que eles queriam, eles falariam cavalos mais velozes. Só que o problema dele era de mobilidade. E hoje, no mundo, a gente não tem mais concorrentes, a gente tem alternativas. Então, o patinete está concorrendo com a BMW. É o jogo de mobilidade. Acho que o Bruno mostrou agora a questão da Toyota. A Toyota entendeu isso. É o jogo da mobilidade, não é o jogo de carro. Então, quem não entendeu o real problema do cliente, não vai conseguir sobreviver nesse mundo. Agora, como é que a gente inova de forma enxuta? Tem a teoria do Lean Startup, ou Startup enxuta, que tem basicamente 3 passos. Build, Measure, Learn. Ou seja, construir, medir e aprender. Basicamente, a gente começa com a seguinte pergunta: o que eu quero aprender? O que eu preciso medir para comprovar que eu estou aprendendo aquilo? E o que eu vou construir da forma mais rápida e barata para aprender o que eu preciso aprender? Ou seja, quando a gente está construindo uma startup, quando a gente está inovando, o nosso foco é aprendizado, não é lucro. No começo de uma inovação, o foco é aprendizado sobre o problema do cliente. E tem a comparação com o Toyota Way, que é baseado na manufatura enxuta da Toyota. Então, o Eric Ries, que é o autor do livro, ele começou a estudar a manufatura enxuta e trouxe isso para o mundo da inovação. E ele basicamente fala o seguinte: o cara que tem uma startup ou que está fazendo inovação, ele não tem tempo e nem dinheiro. Então, ele precisa zerar o desperdício, que tem tudo a ver com o que o Bruno falou. E a melhor frase é: vá e veja por si mesmo. Como o pessoal de startup é um pouquinho mais desbocado, a gente fala: tira a bunda da cadeira e vai falar com o seu cliente. Vai se colocar na posição dele. Vai entender se o problema dele é real. Aí entra muitas técnicas de design thinking, de empatia, de você entender exatamente qual que é o problema dele e como que você pode ajudar. E, como quase tudo na vida, é simples, mas não é fácil. Então, são basicamente 3 passos. O primeiro é: a gente modela o plano, faz uma modelagem de negócios. Se você for fazer inovação ou uma startup, esquece plano de negócio. Aquele negócio que tem 50 páginas, que quando você termina o mundo mudou, acabou. A modelagem hoje é feita em 1 página. A gente vai priorizar, a gente vai ver quais são os pontos mais arriscados. E, por fim, vamos no mercado testar isso. E aqui está o grande ponto: por que a inovação falha no mundo? Tem 2 formas de você ver negócios: search e execution, ou uma mentalidade de busca, de validação, versus uma mentalidade de execução. Se o negócio de vocês já está gerando lucro, vocês têm que ter uma mentalidade de execução. Como é que eu melhoro a margem daquilo? Agora, quando eu tenho uma ideia inovadora, quero começar algo do zero, eu tenho mentalidade de busca. Eu quero validar hipóteses, eu quero aprender. Então, basicamente, o modelo de negócio funciona assim. Ele diz para a gente como que eu capturo valor, como que eu entrego valor e quanto que aquilo me custa para fazer isso. E tem uma equação aqui fundamental, que é o seguinte: o valor que eu gero para o meu cliente tem que ser maior do que o preço que eu cobro, e o preço que eu cobro tem que ser maior do que o custo que eu tenho na minha empresa. Por exemplo, o Netflix, ele é caro ou barato? Bando de viciado em série. Depende. Se eu assino o Netflix e pago R$30 nele e vejo um filme por mês, ele é caro. Se eu assino o Netflix e vejo 10 séries por mês, ele é barato. Então, você tem que tornar o valor percebido pelo seu cliente para que ele seja barato para você. E, claro, o seu preço tem que ser maior do que o seu custo. Então, o modelo de negócio ele busca entender essa equação. O segundo ponto é focar no link crucial, ou seja, qual que é o item mais arriscado do meu modelo de negócio. Isso a gente precisa saber. 70% das startups quebram por um único motivo.
elas fazem a coisa certa na hora errada. Então, vocês precisam fazer a coisa certa na hora certa. Então, isso tem a ver com priorização de risco e resolvê-los na ordem correta. E, por fim, vocês têm que entender o seguinte: inovar é muito frustrante. Vocês vão montar um plano, vocês vão testar no mercado e vai dar errado. E aí você volta, e você volta. Então, quando a gente está falando de inovação, a gente não cria produtos para o cliente. A gente cria produtos ou serviços com o cliente. É um processo de iteração, onde a gente fica indo e voltando, e temos que entender que o falhar faz parte do aprendizado. E esse é o retrato da vida de quem inova. É um bando de papel amassado com ideias que foram jogadas fora. Então, é um pouco de mudança de mindset, de que a gente vive nas empresas e só se fala de lucro, 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 margem. Se você cobrar lucro e margem da inovação, você vai quebrar. A inovação não vai servir de nada, ela vai ser mera figuração. Então, basicamente, o mantra é: fale rápido, fale barato. Como que eu testo da forma mais rápida e barata a hipótese que está na minha cabeça? Como que eu testo no mercado, de forma rápida e barata, isso no mercado? Uma forma muito comum com quem trabalha com aplicativo é: ele coloca a interface do aplicativo e ele simula por trás, na mão, na planilha de Excel, o que o aplicativo está fazendo. Por quê? Eu não estou querendo lucrar naquele momento. O meu foco naquele momento é aprendizado. Então, quando eu estou aprendendo, eu não posso cobrar lucro. Mas, Thiago, você está fazendo uma cultura falha, já ouvi muito sobre isso. Na verdade, não. A falha é o step essencial para que a gente possa aprender de forma rápida. A falha é o step essencial para que a gente possa aprender de forma rápida. Então, quando falamos de inovação, de criação de produtos, o foco é em aprender. E de tudo que eu falei aqui, pessoal, se vocês puderem guardar uma coisa somente, é a seguinte: inovação não é sobre tecnologia. Inovação é sobre pessoas. Obrigado.